Pessoal, boa noite. Mais uma aula do projeto Fábrica de Higienistas. E hoje o assunto que eu escolhi aqui é um assunto que muitos profissionais têm dúvidas, né? Que é o que eu vou lançar em relação ao ruído para o LTCAT, para o E-Social, quais os parâmetros que eu vou utilizar em uma avaliação de ruído. Por que eu resolvi escolher o tema ruído para falar hoje? Escolhi o tema ruído porque o ruído ele é um agente mais presente nos ambientes de trabalho. Então, por isso eu escolhi o ruído para falar dos parâmetros para lançar tanto no LTCAT quanto no E-Social, ok? Para começar, vou contextualizar aqui com algumas perguntas. Por exemplo, primeira pergunta que nós, profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, devemos fazer em relação ao ruído é: para que eu preciso avaliar ruído? E por que essa pergunta é importante? Porque uma avaliação de ruído pode ter várias ramificações, podem ter vários fundamentos, como, por exemplo, você pode avaliar ruído para fins de meio ambiente, por exemplo, NBR 10151 ou a NBR 10152. Ou então, você pode avaliar ruído para fins de caracterização de insalubridade. Aí, nesse caso, já estaria falando de legislação trabalhista. Ou então, você pode avaliar ruído para fins de programa de gerenciamento de riscos e gerenciamento de riscos ocupacionais, que seria o quê? Legislação trabalhista, né? O PGR, GRO, NR1. Ou então, você pode avaliar ruído para fins de PPP, do Perfil Profissiográfico Previdenciário, que nesse caso seria uma legislação previdenciária. Para que mais eu posso avaliar ruído? Eu tenho várias situações em que é necessário uma avaliação de ruído, como, por exemplo, caracterizar uma exposição ocupacional pode ser um objetivo de avaliar ruído, o impacto de um novo equipamento instalado no ambiente de trabalho também pode ser um dos objetivos de avaliação de ruído, ou então, para comprovar a eficácia de medidas coletivas que foram adotadas, também pode ser um objetivo de avaliação da exposição ocupacional ao ruído, ou então para fins de conforto, de acordo com a norma regulamentadora NR17. Ou então, eu posso avaliar ruído também para fins de impacto na vizinhança, que estaria relacionado a legislação ambiental. E por falar em legislação ambiental também, eu posso avaliar ruído para fins de licenciamento ambiental, para fins de higiene ocupacional, posso avaliar ruído também para fins de modelagem acústica, ou então eu posso simplesmente avaliar ruído porque existe um senso comum que diz que eu tenho que avaliar ruído. Então, gente, a primeira pergunta é: qual a finalidade que eu vou avaliar ruído? Temos várias opções, tanto na legislação trabalhista, como também na legislação previdenciária e também na legislação ambiental. Então, o importante é entender qual que é a finalidade que eu vou avaliar o ruído. Lembrando que quando a gente fala em avaliação de ruído, trazendo aqui para o campo ocupacional, que é o nosso objetivo principal, a gente vai ter alguns programas e alguns laudos. Vamos lá. Avaliando ruído no ambiente de trabalho. Tem o PGR, tem o GRO, tem o LTCAT, e tem o E-Social. E nem sempre o resultado de um vai servir para o outro. Então, é muito importante
a gente saber separar o que a gente chama de objetivos específicos de avaliação do ruído. Por exemplo, num ambiente ocupacional, eu posso ter como objetivo específico a avaliação do nível de pressão sonora de uma máquina em específico, ou então eu posso ter como objetivo específico a determinação do nível de pressão sonora de um equipamento. Ou então eu posso avaliar ruído para determinar a exposição de um cargo específico, seja para preenchimento de PPP ou então de LTCAT. Ou então eu posso avaliar ruído para determinar a exposição dos cargos de um equipamento, de um departamento. E quando eu vou avaliar ruído, eu posso classificar esse ruído também. Ruído contínuo, ruído intermitente, ou então ruído de impacto. Então, isso tudo está dentro do objetivo específico. Agora, não é apenas o Ministério do Trabalho que exige uma medição de ruído. Por exemplo, você pode ter o Ministério do Trabalho e Emprego, que exige avaliações, medições de ruído. Você pode ter o Ministério da Previdência Social, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Associação Brasileira de Normas Técnicas, prefeituras municipais, governos estaduais. Todos esses órgãos, eles podem solicitar uma avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Tá, já que a gente está falando de ruído, né, qual que é a diferença de som e ruído? O som, ele é uma sensação produzida no sistema auditivo, e o ruído, ele é um som indesejável, que, em geral, de conotação negativa. O ruído também ele pode ser definido como um som sem harmonia. Por definição, o som é uma variação de pressão atmosférica que é capaz de sensibilizar os nossos ouvidos. E essa variação de pressão ela pode ser representada sob forma de ondas, tá? Mas, simplificando, o ruído ele é um agente físico, né? É uma forma de energia que nós higienistas ocupacionais, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, fonoaudiólogos, nós temos que ter um entendimento para uma avaliação adequada da exposição ocupacional ao ruído. E para isso, a gente tem que ter noção de vários conceitos, que não vai dar para aprofundar neles aqui agora, mas para a gente entender o que um equipamento de medição ele vai fornecer e o que a gente vai utilizar para a questão de uma avaliação da exposição ocupacional ao ruído, ok? Então, já tem algumas perguntas aqui, pessoal, mas eu vou responder todo mundo aqui, tá? Esse assunto, eu sei que ele é um assunto um pouquinho complicado, mas eu vou responder todo mundo aqui que tenha dúvida, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é o verdadeiro limite técnico e legal para ruído. E o verdadeiro limite técnico e legal do ruído ocupacional é 100% de dose. E a dose é um valor absoluto, não é relativo. O que eu quero dizer com isso? Não importa o tamanho da jornada, se ultrapassar 100% de dose, você deve considerar que o limite foi ultrapassado, tá? Voltando um pouquinho nesse conceito, isso exatamente está descrito na NR15, apesar de que nós vamos falar hoje de uma questão de legislação previdenciária, mas a questão da dose, na própria NR15, fala sobre a questão da dose de ruído. Então, não importa o tamanho da jornada, se ultrapassar 100% de dose,
considera-se o limite de exposição ocupacional, ou então o limite de tolerância ultrapassado, ok? Então, a primeira questão que a gente precisa entender é isso, tá? A questão de 100% de dose, isso é muito importante a gente entender, porque o próximo passo seria o quê? Transformar essa dose em decibéis. E para isso nós temos vários parâmetros aí numa avaliação da exposição ocupacional ao ruído que os equipamentos fornecem. Por exemplo, os audiodosímetros, ou então medidores de níveis de pressão sonora portado pelo avaliado, a grande maioria deles vai fornecer para você a dose de ruído, vai fornecer a dose projetada, tá, para a jornada, vai fornecer o TWA, que é um parâmetro que eu diria muito perigoso, né, a utilização dele, vai fornecer o nível de exposição, vai fornecer o LAVG e vai fornecer um nível de exposição normalizado, ok? E aí, quais desses eu devo utilizar para fins do E-Social e também do LTCAT? Então, o objetivo hoje é responder isso, né? A aplicação da dose de ruído na prática para lançamento, envios de dados aí do E-Social e do LTCAT, que são os documentos que vão servir de bases aí para o preenchimento aí do perfil profissiográfico previdenciário, né, que agora ele já é eletrônico. Então, gente, o que acontece? Você precisa entender a dose, o que é a dose, você precisa aprender a calcular o nível de exposição, o LAVG e o nível de exposição normalizado a partir da dose de ruído. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é essa. Eu vou utilizar a dose, vou preencher, calcular, na verdade, né, o LAVG ou o nível de exposição. Por quê? Como que você vai calcular um nível de exposição normalizado? Ele vai ser a partir do LAVG ou então a partir do nível de exposição, ok? Então, o que eu devo informar no meu LTCAT para fins de preenchimento do PPP e o que eu devo informar para enviar no E-Social? Você precisa informar o nível de exposição normalizado, que é conhecido também como o NEM, ok? Qual que seria o conceito do NEM? Vamos pesquisar aqui para colocar o conceito exatamente como ele está na norma, tá? Nível de exposição normalizado. O que seria isso, né? O nível de exposição normalizado, ele é um nível de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias para fins de comparação com o limite de exposição. E olha que interessante, quando a Previdência Social criou o NEM, né, que é um nível de exposição normalizado, que ele vai normalizar qualquer resultado de dose, ele vai normalizar para uma jornada padrão de 8 horas. Ou seja, se a jornada for diferente de 8 horas, o nível de exposição normalizado ele vai padronizar para níveis de comparação como se fosse uma jornada de 8 horas. Então, a grande sacada aí da Previdência Social, quando criou o NEM, foi isso daí, para não haver distanciamento aí na interpretação dos resultados, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular o NEM? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê?
Quando a gente pega a NHO01, né, a norma de higiene ocupacional NHO01, que fala da avaliação da exposição ocupacional ao ruído, a fórmula do NEM, ela está considerando o logaritmo na base 10. O que é a fórmula do NEM de acordo com a NHO01? O NEM ele vai ser igual ao nível de exposição mais 10 logaritmo do tamanho da jornada dividido por 480. E o resultado é em decibel. Só que nós não devemos utilizar o nível de exposição normalizado com logaritmo na base 10, porque essa base 10 é para incremento de duplicação de dose, ou então de fator de duplicação de dose igual a 3. Nós devemos considerar uma fórmula ajustada que vai considerar o fator de troca, né? Ou então que a gente chama de Q, igual a 5. Então, a fórmula vai ficar: nível de exposição normalizado vai ser igual ao nível de exposição mais 16,61 log do tamanho da jornada dividido por 480. Então, você não deve utilizar diretamente as fórmulas do nível de exposição normalizado que estão presentes na NHO01. Então, você vai utilizar a fórmula ajustada para um incremento de duplicação de dose, o que? Esse incremento de duplicação de dose, pessoal, ele é conhecido como IDD, que quer dizer incremento de duplicação de dose, ou então FDD, que quer dizer fator de duplicação de dose, ou então ER, né, Exchange Rate, ou então ele é conhecido como Q. Então, por isso que sempre fala, vai ser Q igual a 3 ou Q igual a 5. Nesse caso, não podemos utilizar diretamente a fórmula da NHO01, a gente tem que ajustar ela para essa taxa de troca, ou também, como é conhecido, fator de dobra, para Q igual a 5. Então, gente, a grande questão, a grande sacada aí da Previdência Social com nível de exposição normalizado é pegar qualquer jornada diferente de 8 horas e fazer uma equivalência desse resultado como se fosse uma jornada padrão de 8 horas diária. Ah, Thiago, e se a jornada for 6 horas? Não tem problema. O nível de exposição normalizado, ele vai normalizar como se fosse 8 horas. Ah, e quando a jornada é de 12 horas? Também não tem problema. O nível de exposição normalizado, ele vai normalizar como se fosse uma jornada padrão de 8 horas, ok? E um detalhe importante, quem foi aluno meu aí, né, do projeto Fábrica de Higienistas, o pessoal já conhece, já sabe disso. Quando você tem um tempo de exposição que é igual ao tamanho da jornada, no qual o tempo de medição foi igual a 8 horas, todos os resultados serão iguais. Ou seja, se o tempo de exposição ocupacional ao ruído for 8 horas, se você mediu 8 horas, e se o tamanho da jornada foi 8 horas, vai ter o mesmo valor. TWA, LAVG, nível de exposição e nível de exposição normalizado, tá? Tá, voltando à questão da pergunta aqui, né, de hoje, da nossa aula de hoje, o que eu vou enviar para a E-Social, o que eu vou enviar no LTCAT para alimentar dados do PPP? Você vai enviar o resultado do nível de exposição normalizado, considerando um fator de duplicação de dose
Q igual a 5, ok? Então, esse é o parâmetro que você vai enviar. Tiago, eu não tenho nenhum dosímetro moderno, o audiodosímetro que eu tenho, ele só me fornece a dose. O que fazer nesses casos? Nesse caso, né? Se você tiver o tamanho da jornada, isso é algo consultivo, você chega na empresa, você vai identificar o tamanho da jornada, ok? E se você tiver o tempo de medição, que é um parâmetro que você mesmo anota, tá? Quantos minutos foi o tempo de medição? E se você tiver a dose, você consegue calcular o LAVG, você consegue calcular o nível de exposição, que são esses dois parâmetros que você vai precisar ter calculado antes para você calcular o nível de exposição normalizado, ok? Certo? Então, respondendo o tema principal dessa aula de hoje, você vai enviar o resultado do nível de exposição normalizado com a fórmula ajustada para o fator de troca Q igual a 5. Gente, é importante eu voltar nesse termo Q igual a 5, porque ele tem outros nomes. Quais são os outros nomes que o Q tem? Ele pode ser chamado de IDD, incremento de duplicação de dose. Ele pode ser chamado de FDD, fator de duplicação de dose. Ele pode ser chamado de ER, né, que é Exchange Rate. Ou então ele é conhecido como Q. Q igual a 3 ou Q igual a 5. No caso do nível de exposição normalizado, o meu entendimento é que deve utilizar o Q igual a 5. Por quê? Você deve utilizar a metodologia da NHO 01, porém com o critério da NR15. E o critério da NR15, a gente sabe que cada vez que dobra a dose, aumenta-se 5 decibéis e reduz-se pela metade do tempo, ok? Pessoal, vamos ver aqui quem está participando. Nivaldo de Piuí está participando aí da Camilo Engenharia. Boa noite, Nivaldo. O Nivaldo está sempre participando aqui, tá? Raul Diniz, Arivaldo, Fabrício. Pessoal, fala de onde vocês são, de qual cidade vocês estão acompanhando aqui o projeto Fábrica de Higienistas. Tem gente do Pará, tem o Glaucio da Proativa, Soluções em Saúde e Segurança do Trabalho de Santarém, no Pará. Vamos aqui já esclarecer algumas perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta do Gustavo. Gustavo Lima, mas não é um cantor, não, né, Gustavo? Gustavo Lima, ele quer saber se o resultado da dosimetria pode servir tanto para o PGR quanto também o LTCAT. E a resposta é não. Não serve. Você pode utilizar a mesma medição, ok? Porém, o resultado para o LTCAT ele tem que ser fornecido em nível de exposição normalizado, com as configurações padrões lá do audiodosímetro, né? Que seria critério de referência 85, nível de integração a partir de 80 e o fator de troca 5. Porém, você vai ter que pegar aquela dose e converter a dose num resultado em decibéis, utilizando o parâmetro do nível de exposição normalizado, ok? Tiago, se para o LTCAT, para o E-Social, eu tenho que fornecer o resultado em nível de exposição normalizado, então, para o PGR, eu forneço o quê? Você vai fornecer o resultado em dose, tá? Dose e percentual de dose de ruído. Exemplo, vamos utilizar aqui valores simples, valores que já são conhecidos aqui da maioria.
Se o resultado foi 85 decibéis para uma jornada padrão de 8 horas, o resultado foi 85 decibéis para o nível de exposição normalizado, que é o resultado que você vai fornecer no LTCAT e no E-Social, para fins de PGR, você vai colocar o valor em dose, que nesse caso, desse exemplo, daria 100% de dose, ok? Então, o resultado da dosimetria, ou melhor, a pergunta dele foi mais objetiva, do Gustavo Lima aí, ó. O resultado da dosimetria pode servir tanto para o PGR quanto também para o LTCAT? Se ajustado, sim. Agora, valor direto, não. PGR, você vai colocar o resultado em dose, e o LTCAT, você vai colocar o resultado em nível de exposição normalizado, comparando aí numa escala logarítmica, que é o decibel, ok? Vamos lá. Mais perguntas aqui. O Douglas Braga está participando aqui. Boa noite, Douglas. José Arimateia. Pessoal aí de Petrolina também participando, tá? A Laila Januário. Pessoal aí que está participando aí, já respondi algumas perguntas. Responder a pergunta aqui da Alessandra da Silva. A Alessandra da Silva, ela menciona aqui que o problema que tem muitos profissionais fazendo dose em 10 minutos e traz uma intensidade totalmente fora da realidade que o funcionário está exposto em 8 horas. Gente, essa afirmação da Alessandra aqui, ela é muito importante. Extremamente importante, porque avaliar ruído. Por quanto tempo eu devo avaliar o ruído? E a resposta aqui é categórica. Você tem que avaliar ruído durante todo o período que o trabalhador está exposto ao ruído, tá? Ah, Thiago, mas se for ruído contínuo, eu posso avaliar um tempo menor? Pode, mas você tem que saber converter aquele valor ali para uma jornada completa. E isso, você tem que ter certeza que a característica do ruído é ruído contínuo, tá? Essa questão de avaliar ruído 10 minutos, gente, na maioria das vezes isso está por fora. Isso vai te induzir a resultados que não correspondem com a realidade do trabalhador. É igual o caso, perícia trabalhista acontece muito. O perito chega lá com um medidor de nível de pressão sonora instantâneo, né? Que é um medidor de pressão sonora portado pelo avaliador, e ele coloca lá o apelidado desse milímetro lá próximo à fonte da 95 decibéis. E coloca aquele valor de 95 decibéis, é como se aquilo representasse a exposição contínua do trabalhador. E na prática, a gente sabe que não é bem assim que acontece. A gente precisa saber qual que é a dose de ruído que o trabalhador foi submetido, qual que é a dose de ruído que o trabalhador foi exposto, tá? Então, o que é meu conselho? Vai fazer um LTCAT, que vai servir de base para você enviar dados para o E-Social, que logo em seguida vai servir de base para o preenchimento do PPP. Você deve fazer avaliação durante todo o período que o trabalhador estiver exposto ao agente físico ruído. Não avalia meio período, não avalia 75% da jornada, esquece isso. Você tem que fazer avaliação durante todo o período que o trabalhador estiver exposto ao ruído ocupacional, ok? Obrigado aí, Alessandra, pela comentário, né? Não foi nenhuma pergunta, né? É uma realidade que a gente vive. E apesar de hoje eu estar falando sobre uma questão de legislação previdenciária, é muito comum perícias trabalhistas, essa prática de medir alguns minutos e considerar aquele valor, naquele momento, como se fosse uma exposição contínua,
quando, na maioria dos casos, não é, e eu diria que 98, 99%, quando a medição é feita assim, instantânea e considera aquele valor, se você avaliar a jornada completa, muito provavelmente vai dar abaixo de 100% da dose, tá? Na prática, eu tenho visto isso muito acontecer. É claro que cada caso é um caso, tá? Tem que observar com bastante critério, tá? Mais uma questão aqui da Alessandra. A Alessandra está participando bastante aqui hoje com a gente aqui. Vamos lá. Dose projetada deveria ser proibida em caso que o trabalhador está exposto em 8 horas. Se a NHO pede 100% da jornada, tem que avaliar 100% da jornada. Tá, vamos lá. Só vamos separar a questão. Dose. Dose é o valor, digamos assim, de ruído que o trabalhador recebe, tá? Então, o limite técnico e legal é dose, é percentual em dose. Dose projetada, gente, é um recurso que existe para quando existe alguma situação em que a medição teve que ser interrompida e para você projetar a dose, você precisa ter certeza que o período que não foi amostrado, que vai ser aquele período que será projetado, as características do ruído são as mesmas. Exemplo, coloquei meu audiodosímetro no trabalhador, fiz a calibração inicial, fiz todos os ajustes, comecei a medição e estou acompanhando a medição. Vamos considerar que o trabalhador trabalhe de 7 horas da manhã até às 17 horas da tarde. E aí, na hora que deu 15 horas, esse trabalhador recebeu uma notícia urgente, que a filha dele estava passando mal, a mãe dele estava passando mal, e ele teve que interromper aquela medição. Então, para mim não perder essa medição, eu tenho que analisar se eu posso projetar a dose. Primeira pergunta. O período não amostrado, que seria das 15 horas até as 17 horas, o ruído, ele é igual ao período que foi amostrado? Se a resposta for sim, aí eu posso projetar a dose. Se a resposta for não, infelizmente eu perdi a medição daquele dia, vou ter que retornar novamente para fazer a medição de ruído. Então, essa questão de projetar dose, gente, não é para ganhar tempo e ganhar dinheiro, não. É um recurso que você pode utilizar quando o período não amostrado ele for igual, né, similar ao período que já foi amostrado. E a NHO, ela vai falar em ciclos de exposição. Então, nas avaliações de ruído, nós precisamos considerar os ciclos de exposição, ok? A pergunta que eu já esperava, que é uma pergunta polêmica, gente, está um calor aqui em Minas Gerais, viu? Marcos Mariano, entendo que o Q3 é legislação previdenciária, aposentadoria, e Q5, trabalhista, insalubridade. Inclusive, Marcos, tem uma live, que está aqui no canal SST Online, também no Fábrica de Higienistas, que o título da live é Q3 ou Q5? Qual utilizar, né? E o entendimento que eu tenho, eu já expliquei nessa live, mas eu vou resumir aqui, é que é o seguinte, eu utilizo o Q5 tanto para LTCAT quanto para laudo de insalubridade. Como você bem informou aí, tem a legislação previdenciária e a legislação trabalhista. Ok, são diferentes? São diferentes. Porém, para o LTCAT, a gente deve utilizar a metodologia da NHO 01. O que é a metodologia? Você fazer a calibração inicial, você fazer a calibração final, você acompanhar as amostras, você utilizar
medidores de nível de pressão sonora que sejam classe 2 e todas aquelas questões que a metodologia exige, tá? Que as medições sejam acompanhadas. Porém, quando fala critério, é o critério da NR15. Por isso é que eu utilizo a taxa de troca, ou então incremento de duplicação, fator de duplicação de dose, ou então é R, né? Que é o famoso Q. No caso, eu utilizo Q igual a 5. Se você quiser acessar essa aula, né? Ela está aqui no canal SST Online e está também no meu canal, o Fábrica de Higienistas, ok? Olha quem está aqui também, Newton, grande Newton. Fiquei conhecendo o Newton lá em Montes Claros, no curso de higiene ocupacional também. Pessoal chegando aí de Cascavel, Ceará. Bahia também, pessoal participando aí. Camaçari, Cuiabá também, Natal, Vitória do Jari, no sul do Amapá. Jacareí, São Paulo, Santa Catarina. Gustavo Lima está aí participando também, não é o cantor, viu? É o higienista aí. Pessoal de Erechim, no Rio Grande do Sul, Marabá, no Pará. Recife também, pessoal de Pernambuco aí. Uma pergunta aqui interessante aqui da Laíse, né? A Laíse, ela está perguntando, a diferença na calibração inicial e final pode ter diferença? Pode ter diferença, sim. Você vai fazer a avaliação, depois que você fez os ajustes de configurações do equipamento, você precisa fazer a calibração inicial, utilizando um calibrador acústico. O calibrador acústico, ele não precisa ser da mesma marca que o medidor de nível de pressão sonora. Porém, o orifício de entrada do microfone, ele deve ser do mesmo tamanho, ou então, quando ele não é do mesmo tamanho, você precisa de um ajuste, né? Tipo um ajustador do tamanho. E a diferença entre a calibração inicial e o final, ela não pode ser maior do que mais ou menos 1 decibel. Então, diferença de calibração inicial e final pode haver? Pode, desde que respeitado esse intervalo de, no máximo, mais ou menos 1 decibel, ok? Pessoal aí do Tocantins aí participando também, de Virgínia no Tocantins, Paulo Afonso na Bahia, Araraquara, São Paulo, ok? Vamos lá. Esta engenharia, assessoria e consultoria, é errado informar no PGR o resultado? Só se deve colocar a dose? Vamos lá, gente. Voltando a algumas questões que são importantes, tá? O verdadeiro limite para ruído não é 85 decibéis, tá? O limite de exposição ocupacional, o limite de tolerância para ruído, limite técnico e legal é 100% de dose, ok? No PGR, NR1, você deve informar o valor da dose, tá? Ah, Thiago, e laudo de insalubridade? Também. Acontece que, quando você faz o somatório, que é aquela fórmula que está lá na NR15, de C1 mais T1, ou melhor, C1 dividido por T1, mais C2 dividido por T2, até CN dividido por TN, quando você faz o somatório aí, que é o tempo máximo que você poderia ficar sobre um determinado nível de pressão sonora e o tempo de fato que você ficou, aquela norma lá, a fórmula lá da NR15, quando ultrapassar a unidade, que seja o quê? O valor 1, considera-se o limite ultrapassado. Esse valor 1, ele,
algarismo 1, ele vai corresponder a 100% de dose. Então, toda vez que exceder a unidade, considera-se o limite ultrapassado, ok? Só que, o que acontece? Tem como a gente transformar o valor em dose em decibel, tá? Vou procurar aqui na NR15 só para a gente falar sobre isso, essa fórmula que eu estou falando aqui, tá? Só para ficar um pouco mais claro aqui, ó. A fórmula, ela fala que a dose de ruído, o que seria a dose de ruído? Você vai ter o CN, né? Que indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico, e o TN, na fórmula lá da NR15, indica a máxima exposição diária permissível a esse nível, de acordo com o quadro 1 da NR15. Então, quando você pega o somatório lá, do C1 dividido pelo T1, mais o C2 dividido pelo T2, quando ultrapassa o numeral 1, vai considerar esse limite ultrapassado, ok? Só que, vamos supor lá que deu, por exemplo, esse somatório, vamos imaginar que ele tenha dado 1,5, tá? Então, 1,5 é maior do que 1. Esse 1,5, por exemplo, você vai multiplicar por 100, vai dar 150% de dose. Ah, Thiago, mas a tabela da NR15 está em decibel. E agora, o que eu faço? Se eu tenho um valor em dose, mas o meu comparativo ali, eu tenho uma tabela em decibel. Tem como você transformar essa dose em decibéis, ok? Tem fórmulas para isso. Se você tiver o tamanho da jornada, o tempo de medição, o tempo de exposição e a dose, você consegue calcular TWA, você consegue calcular LAVG, você consegue calcular um nível de exposição, você consegue calcular um nível de exposição normalizado, ok? Ah, Thiago, eu quero colocar no meu PGR um valor em decibel também. Simples. Você só vai ter que determinar ali o que eu aconselho, você trabalhar com LAVG. Prioritariamente, colocar dose. Mas, se você quer colocar em decibel também, coloca o LAVG. Ok? Vamos lá. A Laís, né? Pode falar sobre as diferenças entre calibração final e inicial? Vamos lá. Calibração inicial é antes de você iniciar as medições. Ela é feita no dia, minutos antes de iniciar a medição. E a calibração final é quando você encerra as medições de ruído. Lembrando que a diferença entre a calibração inicial e a calibração final não pode, né, ser maior do que mais ou menos 1 decibel, ok? Mais uma pergunta aqui do Marcos Mariano. A jornada é de 8 horas. A avaliação de 6 horas é conclusiva? Na maioria dos casos, não. Eu poderia falar a palavrinha mágica, né? Depende. Não, mas na maioria dos casos, não. Por quê? Se a jornada é 8 horas, primeiro que a grande preocupação não é com o tamanho da jornada, tá? A grande preocupação é qual que é o tempo de exposição. Se numa jornada de 8 horas, o tempo de exposição for 6 horas, e você fez a medição durante 6 horas, aí sim é conclusivo. Agora, se o tempo de exposição é 8 horas, e você fez uma medição de 6 horas, se o período que não foi amostrado, ele for diferente do período que já foi amostrado, que já foi medido, não vai ser conclusivo. Então, gente, qual que é a minha recomendação? Avalie todo o período de exposição.
Quer ser mais criterioso ainda? Avalia toda a jornada, tá? Para você não ter nenhum tipo de questionamento, ok? Apesar de que, igual eu já falei, o limite de tolerância para ruído é dose. Aquela dose que você recebeu, ela é cumulativa, ela não vai se diluir no período não amostrado. Então, se você tem uma exposição só de 6 horas, mas a jornada é de 8, se você avaliar as 6 horas e avaliar as 8, para fins de nível de exposição normalizado, para fins de LAVG e nível de exposição, não vai dar diferença. Isso vai dar diferença na questão do TWA, ok? Por falar em TWA, tem uma pergunta aqui no Instagram, aqui, né? Deixa eu responder aqui. É uma pergunta muito interessante aqui, Nick Franco. Posso utilizar o TWA para informar um nível de pressão sonora no PGR? Definitivamente não. Só se a medição foi 8 horas, se a jornada for de 8 horas e o tempo de exposição foi 8 horas. Esse é o único caso que você pode utilizar o TWA. Por quê? O TWA ele é um parâmetro perigoso. Por quê? As medições abaixo de 8 horas, o tempo de medição menor do que 8 horas, a fórmula lá, a memória do equipamento, vai diluir aquele resultado como exposição nula. Então, gente, TWA é um parâmetro que você não deve utilizar para fins de avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Tá? O TWA, ele não tem nenhum lugar de informação. Você vai trabalhar com dose, ou você vai trabalhar com nível de exposição, ou então nível de exposição normalizado, ou então ou melhor, são esses os parâmetros, né? TWA, eu não aconselho você a utilizar, porque medições em que o tempo foi abaixo de 8 horas, o equipamento vai entender como exposição nula e vai diluir o resultado, ok? A Laís aqui está falando que vê muitos LTCATs com essa diferença. Se ela estiver falando da diferença da calibração inicial com a calibração final, isso é motivo para descartar a medição. Se a variação da calibração inicial para a calibração final for maior do que mais ou menos 1 decibel, é motivo para você descartar a amostra, ok? Nicolas Pereira, posso utilizar o TWA para definir o nível de pressão sonora no PGR? Acabei de responder aqui pelo Instagram, mas ele mandou a pergunta aqui também pelo YouTube, né? Gente, a resposta é não. Você não pode utilizar TWA para definir o nível de pressão sonora no PGR. PGR você vai colocar dose de ruído, tá? Ah, Thiago, além da dose, eu quero colocar alguma coisa em decibel. Então, coloca lá o LAVG, tá? Mas TWA não, tá? TWA é um parâmetro perigoso que vai diluir a medição, vai diluir o resultado se a medição for menor do que 8 horas. Tá? Ele vai entender como exposição nula. Pergunta aqui do Leandro Cordeiro. Para atividades administrativas, também devo fazer jornada completa? Gente, tem um jargão que é muito conhecido na higiene ocupacional, é que você só avalia aquilo que você reconhece. Então, numa atividade administrativa, quando a gente fala atividade administrativa, eu estou imaginando aqui nesse momento que não tenha um nível de pressão sonora significativo, ou seja, em outras palavras, que você não tem ruído ocupacional. Talvez você pode até ter um ruído considerando a NR17 para fins de conforto, mas para fins de higiene ocupacional, eu estou entendendo que não tem. Então, se não tem ruído no ambiente administrativo, você não tem que avaliar. Tá? Você só avalia aquilo que você reconhece. Esse é um ditado muito forte na higiene ocupacional. Só avaliar aquilo que você reconhece.
Ah, Tiago, mas eu quero avaliar o ambiente administrativo para me provar lá no meu LTCAT ou numa perícia, seja o que for, eu quero avaliar. Então, se você quer avaliar, considerando um ambiente administrativo que teria lá um ruído de conforto, avalie toda a jornada, tá? Avalie a jornada completa, porque aí você vai ter um parâmetro que será inquestionável, tá? Agora, se o resultado dessa medição der maior do que 50% de dose, e a medição foi realizada num dia típico de trabalho, aí eu te aconselho a fazer mais medições, inclusive, tá? Mas, geralmente, dá bem abaixo ambientes administrativos que não sofrem influência de ruído de fundo, produzido por algum equipamento próximo, alguma unidade próxima, ok? Vamos lá, Alessandra participando aí novamente. Isso mesmo, dados furados, precisa medir operações rotineiras, muitas vezes não é a realidade da operação, e mesmo assim faz as medições. Eu só faço dose com 100% da jornada. Perfeito, Alessandra, perfeito. Agora, cabe a mim esclarecer também o seguinte: tem situações que não é necessário você avaliar 100% da jornada. Você pode até avaliar se você quiser, não tem problema nenhum com isso, não tem nada de errado em avaliar a jornada completa. Mas imagina a seguinte situação: o trabalhador só fica exposto ao ruído 30 minutos por dia. Não faz sentido você avaliar toda a jornada numa situação dessa. Mas se você quiser avaliar, não tem nada de errado nisso, ok? Vamos lá, voltamos no eterno Q3 e Q5, né? Não seria a metodologia NHO 01 e limite de tolerância NR15 para LTCAT? Correto. Metodologia NHO 01 e critério, né? NR15. Por isso que a taxa de troca, o fator de multiplicação de dose, é igual a 5. Estou falando tanto para LTCAT quanto para laudo de insalubridade, ok? O Marcos Mariano, ele está falando aqui, perdão, mas essa é a sua conclusão. Mas a lei, o que diz? A lei diz isso que eu acabei de falar. Metodologia NHO 01 e critério NR 15, ok? Então, a lei fala isso. Alexandro, Paracatu, Minas Gerais. Olha que legal, já morei em Paracatu. No ano de 2005 a 2007, morei lá em Paracatu. Paracatu é uma cidade histórica, né? Uma cidade famosa. Tem grandes minerações lá, é uma região muito rica, né? Tem mineração de ouro, tem mineração de zinco, tem a parte de agricultura lá, né? A parte agronômica é muito, muito forte lá em Paracatu. É uma cidade muito bacana aí, ó. Arley Prates, Montes Claros. Estive lá em Montes Claros também ministrando um curso de higiene ocupacional, ok? Pergunta aqui do Gustavo Bueno. Essa questão de ajuste da fórmula do NEM está prevista em alguma literatura? Não, em literatura não. Agora, quando a gente utiliza a metodologia NHO 01, porém com o critério da NR15, eu tenho que mudar a constante. O logaritmo que está na base 10, a gente vai colocar uma constante de 16,61. Então, é um ajuste matemático para você adequar a uma taxa de troca igual a 5. Para você mudar a questão do nível de exposição normalizado, ou ainda que seja o nível de exposição
Quando está na taxa de troca Q3 para a taxa de troca Q5, você vai mudar a constante para 16,61. Então, a legislação ela não menciona esse ajuste de fórmula. Isso é um ajuste matemático para atender à legislação, ok? Vamos lá. Claudenes Costa, São Luís do Maranhão, também já morei em São Luís do Maranhão, trabalhei no segmento lá de alumínio, lá em São Luís. O Marcos Mariano falando aqui, ó, faço o PGR no agente ambiental ruído, eu coloco 101% de dose. Você vai colocar a dose que o aparelho forneceu, né? Se o aparelho fornecer 101%, esse que é o valor que você vai colocar no programa de gerenciamento de risco como o valor para o agente físico ruído, tá? Gente, o pessoal sempre faz essas perguntas e eu já falei isso nos meus cursos, no meu treinamento, live, tem material na internet aí que eu explico isso. O problema é que a gente aprendeu isso errado no curso técnico e na engenharia de segurança do trabalho, na maioria dos cursos, porque a gente aprendeu dois grandes equívocos, que o limite de tolerância para ruído é 85 não é, eu provo matematicamente que não é, o limite técnico e legal para o ruído é 100% de dose, tá? Vários autores aí, higienistas famosos, corroboram dessa opinião. E o limite de tolerância depende do tempo. Não, gente, não depende do tempo. O grande problema dessa confusão é que no anexo da NR15 de ruído, colocaram uma tabela lá que começa com 85 decibéis. Só que não colocou as fórmulas que produziram aquela tabela. E aí, qual que é o grande problema lá da tabela da NR15 para ruído? É que condicionou a uma situação que ela não é absoluta, que ela é dependente de um tempo. Mas, na prática, o limite técnico e legal para ruído é 100% de dose. Não importa o tamanho da jornada. Se a jornada é 6 horas, se a jornada é 8 horas, ou se a jornada for 12 horas. Ultrapassou 100%, considera-se um limite ultrapassado. Para isso, a gente tem um critério de referência, tá? Mas o próprio nome diz referência, que seria o quê? 85 decibéis, em 8 horas de exposição, vai produzir 100% de dose. O que vai acontecer se a gente dobrar a dose? 200%, em 4 horas, vai produzir 90 decibéis e está tudo bem. Não vai ter ultrapassado o limite, tá? Por isso que tem aquela correlação. 8 horas, 100%. 85 decibéis. 90 decibéis aumentou 5, dobrou a dose. Se eu tiver uma exposição de 200% de dose de ruído, eu tenho que diminuir pela metade do tempo, para 4 horas. Então, 90 decibéis, 200% de dose para 4 horas vai ser o mesmo que 100% de dose em 8 horas, tá? A grande questão é que a gente sempre aprendeu a trabalhar com 85 decibéis, 85 decibéis. Isso foi sendo repassado desde 1978. Por isso que tem essa grande confusão até hoje. Mas tem vários vídeos aqui no canal que eu falo como transformar a dose em decibel, por que o limite de tolerância para ruído é 100% de dose e não 85 decibéis. Então, se você quiser pesquisar um pouco mais aqui, tem muito material aí com fórmula, com comprovação de matemática, de física, de que o limite é 100% de dose, ok? Respondendo o Marcos, de novo, aqui participando com a gente, o gerente da fazenda é responsável por aplicar as medidas de controle. Ele vai entender muito o que é 101% de dose de ruído?
Olha, se ele vai entender, eu não sei, mas é mais fácil explicar para ele em dose do que você explicar em decibel. Porque o decibel ele não é unidade de medida. Tem gente que acha que o decibel é unidade de medida para ruído. E não é. O decibel é uma escala logarítmica. O decibel é a 10ª parte do bel, tá? Porque a unidade de medida de ruído não é decibel. Decibel é uma escala. Só que se não fizesse o decibel, que é a 10ª parte do bel, você teria uma variabilidade muito grande de informações. Então, é mais fácil explicar que o trabalhador recebeu 101% de dose do que dar um número relativo. Por exemplo, se eu falar que o trabalhador ficou exposto a 92 decibéis, essa informação por si só ela não quer dizer nada. Ah, mas 92 é maior do que 85. Tá, mas pouco importa, o limite é a dose. A dose é que vai determinar se é insalubre, se é especial, tá? Se tem direito à aposentadoria especial, convertendo a dose para o nível de exposição normalizado, e tem a questão de seu limite técnico e legal. Inclusive, até tem um livro que eu quero recomendar aqui que fala muito bem sobre isso, que é uma produção do Mário Fantasini, de vários artigos que foi publicado pela Proteção Publicações. É um compêndio de higiene ocupacional, de artigos que foram escritos pelo higienista Mário Fantasini, que ele deixa bem claro esses cálculos aí, a questão da dose, seu limite técnico e legal de ruído. Tem as fórmulas aí que a gente pode converter a dose em decibel, tá? Mas assim, para o gerente da fazenda é mais fácil ele entender que se o valor ultrapassou 100, ultrapassou o limite independente da jornada, do que eu soltar um valor aleatório lá, que seja 100 decibéis. 100 decibéis não quer dizer nada. Ah, mediu o ruído, deu 100 decibéis. Tá, mas por quanto tempo? Quanto foi a dose? 1 minuto dando 100 decibéis não vai ultrapassar 100% de dose. Ok? Então, é mais fácil a gente pegar, estudar o conceito de ruído ocupacional, aprender que a dose ela é absoluta, ela é linear e ela é absoluta, e que tem como converter a dose em decibel para comparar com a tabela da NR15. Mas a própria NR15, ela deixa claro que o limite de tolerância é 100% de dose, ok? Pergunta do Arivaldo Fabrício. A pergunta dele é muito interessante, envolve estatística. Vamos lá. Como proceder quando se faz avaliação de ruído em uma determinada atividade e todas dão resultados diferentes? O que é comum, tá? 82 decibéis, 87 e 90. Primeiro, a gente teria que avaliar isso em dose. O correto é você pegar as doses e fazer um tratamento estatístico, aplicar um percentil 95 e, com base daquele resultado do percentil 95, você aplicar esse resultado. O que não deve ser feito é média de decibel, tá? O decibel, você não soma ele algebricamente. Você teria que pegar as doses, fazer um tratamento estatístico, eu trabalharia com o percentil 95 e assumiria o resultado como percentil 95. Agora, se eu considerar o critério de referência 85 decibéis para 8 horas, 100% de dose nesses resultados, tem um ponto polêmico aí, que você tem uma medição abaixo do nível de ação, ou melhor, não, uma medição acima do nível de ação, mas abaixo do limite de tolerância, que é 82, de maneira não muito adequada, mas eu poderia entender que o nível de ação ele iria de 80 decibéis a 85. Então, você tem uma medição aí de 82 decibéis, tá? E as outras duas medições estão acima de 85, que eu vou entender nesse momento que estão acima
de 100% de dose, ok? Então, você teria dois cenários aí. Um valor acima do nível de ação e dois valores acima do limite de tolerância. Porém, com um desvio padrão muito alto, porque você pega 90 para 82, está muito distante. É muita pressão sonora ali, que tá tendo uma diferença grande ali. Mas, enfim, resultados diferentes, tratamento estatístico. Sempre tratamento estatístico para você garantir com 95% de confiabilidade ali que a população que está exposta ali, aquele valor representa ela. Ok? Adenilson Oliveira, e na medição de vibração de corpo inteiro pode fazer só 10 minutos? As medições de vibração vai depender de uma série de análises das componentes, tá? Tem situação que eu posso fazer só 10 minutos? Tem. Mas tem situações que eu tenho que avaliar um tempo muito maior. Isso vai depender da análise, da atividade, do tempo, do equipamento, das condições da via. Ou seja, tem muito a ver com a etapa de antecipação e reconhecimento dos riscos para depois fazer uma medição. Agora, medição de vibração. Vamos imaginar que um ciclo, ele sempre se repete. Você tem lá vamos imaginar uma empilhadeira. Ela faz sempre o mesmo trajeto, carregando o mesmo peso, a condição da via é a mesma. Se através do seu julgamento profissional você entendeu que uma avaliação de 10 minutos é suficiente, ok. Isso é possível. Agora, o raciocínio para o ruído, por mais parecido que possa ser com a vibração, é diferente, tá? Porque no caso da vibração, você pode aplicar a multiplicação do número de repetições do ciclo, ou então você pode considerar o tempo de exposição. Você pode meio que brincar com essas variáveis aí, ok? Marcos Mariano, por isso não recomendo a utilização do TWA. Perfeito, TWA pode diluir os resultados, tá? E o Marcos aqui complementa, ó, o critério dele, PGR, LAVG, é social NEM. O meu critério é um pouquinho, não é que é o meu critério, né? É um critério que eu utilizo baseado na NR1, na NR15, o PGR seria dose, e o E-social, concordo com você, Marcos, nível de exposição normalizado, ok? Mas hoje está tendo muitas participações aí, né? Qual parâmetro devo usar para fins de aposentadoria especial? LAVG ou LEC? Nenhum dos dois, tá? Não, espera aí. Não, nenhum dos dois mesmo. Qual parâmetro devo utilizar para fins de aposentadoria especial? LAVG? Não. LEC? Também não. Você vai utilizar nível de exposição normalizado, ok? Tanto para LAVG quanto para o E-social. Pergunta do Nicolas, TWA e o NEM, ambos em Q igual a 5, não seriam parâmetros semelhantes? Não, não porque o nível de exposição normalizado, ele vai pegar qualquer jornada diferente de 8 horas e vai equivaler, ele vai normalizar para uma jornada padrão de 8 horas. O TWA, que seria a média ponderada no tempo, né, para 8 horas, resultados, medições com tempo inferior a 8 horas, o equipamento vai entender como exposição nula, ele vai diluir o resultado. Tá? É por isso, exatamente por isso, que medições abaixo de 8 horas, o LAVG é maior do que o TWA. O resultado do LAVG sempre vai ser maior do que o TWA,
se a medição não foi feita, se a medição foi feita com um tempo inferior a 8 horas. Pergunta aqui do Douglas Braga, grande Douglas. Boa noite, Thiago. Sobre seu livro, já teria uma data para ser lançado e iniciar as vendas? Vamos lá. Março, abril, maio. Provavelmente o lançamento do livro vai ser em junho. Junho ou julho vou estar lançando o livro, ok? Vamos lá. O Marcos Mariano, mas eu não informo a dose para o E-Social. Correto. Para o E-Social, você vai informar nível de exposição normalizado, ok? Pergunta do Douglas, para um bom tratamento estatístico, quantas avaliações seria necessário para um grupo de 18 profissionais expostos? Vamos lá, Douglas. Primeira questão que você tem que observar é se é possível identificar o exposto de maior risco. O que é o exposto de maior risco? É aquele trabalhador num grupo de exposição que está mais próximo da fonte, permanece por mais tempo exposto ao agente mais próximo da fonte, e o exposto de maior risco, ele é uma análise qualitativa que você vai confirmar através de medições quantitativas, ok? Então, se você identificou o exposto de maior risco nesse grupo de 18 profissionais, se você fez a avaliação no dia típico de trabalho e o resultado da medição deu abaixo do nível de ação, uma única medição vai ser suficiente. Mas tem que ter muito cuidado. O critério: identificou o exposto de maior risco, fez a avaliação, deu abaixo do nível de ação, uma medição é suficiente. Por quê? Existe uma probabilidade de 95% de que todo o restante dos demais trabalhadores do grupo, o resultado também vai dar abaixo do nível de ação. Logo, porque o exposto de maior risco deu abaixo do nível de ação. Então, tem uma tendência muito forte de que o outro grupo dos trabalhadores também dê abaixo. Agora, se não foi possível você identificar o exposto de maior risco nesse grupo de 18 profissionais, então você vai ter que procurar a tabela de Leiden. O que é essa tabela de Leiden? É aquela tabela que determina o número de medições considerando o tamanho da população, tá? Essa tabela, ela deve ser utilizada quando não foi possível visualmente você identificar o exposto de maior risco. Então, quando não é possível identificar o exposto de maior risco, aí você pode utilizar essa tabela. Se eu não estou enganado, que eu não lembro isso de cabeça aqui agora, mas considerando a tabela de Leiden, um grupo com 18 trabalhadores, provavelmente você vai fazer, acho que 13 medições. Se você seguir essa tabela, estatisticamente, o que isso quer dizer? Existe uma probabilidade de 90% de que você tenha avaliado o exposto de maior risco. Então, quando a gente vai fazer medições, a gente trabalha ou com exposto de maior risco, quando for possível identificá-lo, ou então com amostras aleatórias. A questão das amostras aleatórias, se eu utilizar a tabela de Leiden, eu vou ter uma probabilidade de 90% de ter avaliado o exposto de maior risco, ok? Pessoal, não tem mais pergunta aqui, né? Vamos encerrar aqui por hoje. Nós já temos aqui um total de 1h15, né? Já até estouramos o nosso tempo. Esse é o projeto Fábrica de Higienistas, né? Que acontece lives toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília. E
O Arley está deixando uma sugestão aqui, ó, que inclusive pode ser até para a próxima aula, né? Explicar um pouco sobre como utilizar um APRHO corretamente. Eu até mudei o nome, né? Por causa do PGR, eu não utilizo mais o termo análise preliminar de higiene ocupacional, mas o termo que eu tenho utilizado ultimamente após a revisão da NR1 é análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, que pode ser o tema da nossa próxima aula. Acho que excelente tema aí, obrigado aí, viu, Arley? Acho que o Arley é aluno também, né, no Fábrica de Higienista. Pelo menos tem um Arley Leite lá. Acredito que seja você. Mas, enfim, pessoal, nos encontramos segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, com mais uma live, né, mais uma aula do projeto Fábrica de Higienistas. Hoje estamos ao vivo aqui pelo LinkedIn, pelo Instagram e também pelo YouTube, ok? Pessoal, muito obrigado aí. O Marcos está agradecendo aí. Abraço. Ó, Marcos, toda segunda-feira a gente está aqui compartilhando, trocando ideia, ok? E nos encontramos, então, segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, no projeto Fábrica de Higienista, ok? Obrigado, pessoal. Só um detalhe antes de encerrar, se você achou esse material interessante, importante, encaminha para algum colega seu, algum amigo seu que trabalha na área de segurança do trabalho. Se inscreva no canal também, tem o canal Fábrica de Higienistas, tá? E tem o canal SST Online, né? Essa live ela é transmitida pelos dois canais aí, e também pelo LinkedIn aí do Fábrica de Higienistas. Eu aguardo todos vocês aí, segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília. Um abraço e tenham uma ótima semana aí, todos vocês.